bom dia. Vai chegar o período mais esperado da Quaresma. É o domingo de Páscoa, que acontece no próximo domingo. Durante todo esse tempo, a gente passou por um processo, vamos dizer, de purificação para chegar até essa data. E é sobre tudo isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem veio falar comigo sobre todo esse processo da Semana Santa e por que todo esse processo foi o Padre Robério Lima, que é da Igreja Nossa Senhora da Conceição do Coroadinho. Bem-vindo, Padre, mais uma vez. Obrigado, Elda. Bom dia. É um prazer estar aqui novamente no Café com Notícias, conversando sobre essas coisas bonitas que estamos vivendo. Bonitas mesmo, né? Porque a gente conversou lá no início da Quaresma sobre esse processo de purificação depois do Carnaval até a gente chegar na Páscoa. A gente já está no finzinho desse processo. Essa última parte, ela inicia com Domingos de Ramos, é isso? A Semana Santa inicia com Domingo de Ramos, conhecido também como o Domingo da Paixão, né? E termina com o Domingo de Páscoa, com a celebração da Vigília à noite, que já antecipa a celebração do domingo também. Todos os acontecimentos mais significativos, vamos dizer assim, da semana, eles são concentrados nesta semana, né? Acontece no domingo, aí a gente vai, esses acontecimentos vão se espalhando até chegar no domingo. O que que acontece, por exemplo? Só para eu lembrar alguns, a gente tem a Missa dos Santos Óleos, tem a Missa do Lava-Pés, a Missa da Crisma, né? Missa do Crisma. Do Crisma, do Crisma, a Missa do Crisma. Então, o que que significa cada um? Qual é o primeiro deles que acontece, então, assim, cronologicamente? Então, a Semana Santa é a última semana de Jesus, né? Exatamente, antes dele sofrer a paixão. Então, o Domingo de Ramos é o domingo que ele entra triunfal em Jerusalém e é acolhido como rei, né? O pessoal acolhe, estende os mantos, coloca a cena com as palmas. E aí, então, a segunda-feira ele está na casa de Betânia, na casa de Lázaro, Marta e Maria, ele é ungido. E aí vai, né? Hoje, quarta-feira, então amanhã começa o Tríduo Pascal, que são os 3 dias mais fortes que celebra a paixão, morte e ressurreição. Então amanhã, quinta-feira santa, nós temos, na parte da manhã se celebra a Missa do Crisma. Essa Missa do Crisma é a missa da bênção dos Santos Óleos e a missa da renovação das promessas de todos os padres. É uma missa que o bispo celebra com todos os padres. Todos do Maranhão? Todos da Arquidiocese. Da Arquidiocese, tá. Cada diocese de Grajaú, diocese de Balsas, diocese de Bacabal, eles celebram com os seus padres. Isso, cada diocese faz a sua. Exatamente, entendi. faz a sua. Normalmente no Maranhão, por exemplo, aqui, a nossa fizemos quinta-feira passada. Por quê? Porque como nessa missa tem que estar todos os padres da Arquidiocese, e tem muitos no interior, e a Semana Santa é muito intensa de programação para voltar, então para facilitar a participação de todos, então ela é antecipada. Porque a gente está numa programação mais light, né? Mas então amanhã nós temos, no início da noite, a missa do Lava-Pés, né? É o início do Tríduo Pascal, são 3 dias que condensa quinta, sexta, sexta e sábado. Isso, que domingo já é a ressurreição. Exatamente, a ressurreição é na vigília do sábado que já se celebra. Então, domingo já é o primeiro dia da semana, né? Isso. Conforme os evangelhos narram. Então, na quinta-feira nós temos a missa do Lava-Pés, né? Que é também a missa da instituição da Eucaristia e também a missa da instituição do sacerdócio ministerial, né? Jesus, o que é isso? O sacrifício da antiga aliança, né, quando tinha os sacrifícios eram oferecidos, tinha o sacerdote, o altar e a vítima, né? No sacrifício da nova aliança, Jesus ele é ao mesmo tempo o sacerdote, o altar e a vítima, né? E é verdade, né? Se a gente pensar direitinho. É verdade. Eu não viria para cá para mentir. É verdade. Essa foi boa. Eu quis dizer que às vezes... Deixa eu me explicar. Eu quis dizer que às vezes as coisas parecem tão incompreensíveis que você vai seguindo sem entender exatamente o que você está fazendo. Mas no momento que você diz, Cristo agora é ao mesmo tempo o sacerdote, o altar e a vítima. Se a gente analisar direitinho, é isso mesmo. É exatamente isso que ele representa, né? Só o intervalo aí antes da gente continuar. Esse do Crisma, ela é uma cerimônia fechada só para os sacerdotes? Não.
ela tem por questão de espaço, então a gente não alardeia muito, porque ela é realizada na catedral, né? Então, mas ela lota sempre, né? Então quem chega primeiro consegue um não lugar. É uma coisa fechada, não é uma só para os né? padres, não, tá? Nessa missa, Elda, tem a bênção dos santos óleos, né? Que são os 3 óleos que são usados ao longo do ano. Então, o que acontece? Toda a paróquia da Arquidiocese manda os vasos para os óleos. São 3 vasos porque são 3 óleos. O óleo dos enfermos, o óleo do batismo, que é o óleo dos catecúmenos, e o óleo do crisma. Então, são esses óleos que a gente usa na celebração do sacramento. Do ano inteiro, esses ano que inteiro. foram abençoados agora. Então, eles são abençoados nesta missa, né? Abençoado pelo bispo e a oração também de todos os padres que estão concelebrando. Depois, cada paróquia recebe uma porção deste óleo, né? Por isso que a missa também dá unidade, porque ali está toda a igreja particular de São Luís, está reunida ali, né? Então, é nessa missa. E tem leigos das paróquias. De cada paróquia tem pelo menos uma pessoa. Pelo menos uma. Exato. Já que eu falei uma besteira, deixa eu só completar. Não, deixa eu só completar. Cearense nunca perde a piada, viu, Elda? Deixa eu completar com outra besteira, então. Vamos lá. Essa missa dos santos óleos. Já chegou alguém para o senhor confundindo com missa dos santos óleos? Quando eu era menino, quando falava de óleos, eu não sabia se era óleo ou óleo, né? Então, pode acontecer que algumas pessoas menos instruídas, ou seja, assim, menos informadas, né? Ela pode ser que pense. Mas não é, não. Nunca ninguém me perguntou. Agora, eu pensava, quando era menino, eu nunca pensei que era óleo. Óleo. Não. Pensou que era óleo. Santos Óleos, eu nem tinha missa, porque eu vivia no interior. Então, a missa dos Santos Óleos, eu fui para a missa dos Santos Óleos, eu já era adulto, já tinha uns 20 anos quando eu comecei a participar. Não era ainda padre, nem não sacerdote, era padre nada. Ainda, não era. Ainda não tinha despertado essa vocação, ou já tinha despertado, eu estava acompanhando? Às vezes vinha e voltava, às vezes vinha e eu mandava voltar. A gente pode um dia conversar sobre isso, né? Pois é, essa vocação, ela não nasce, ela pode não nascer com você, né? Porque eu acho que já tem meninos que já nascem com essa eu quero ser padre, eu quero ser isso. Mas pode essa vontade chegar depois. Chega depois. Às vezes é a vontade que chega depois. A vontade, na verdade, isso é um tema bom para agosto. As vocações, o mês das vocações. Olha, legal. Pronto, nós já temos aqui, uma pauta para agosto. Está vendo? Eu estou na produção também do programa. Mas você tirou amanhã para me fazer rir, né? Pronto. Então, nosso pauteiro já arranjou nossa pauta para... Viu, produção? Pode anotar aí, agosto já tem uma pauta sobre vocação. Definida sobre vocação. É. Então, que a vocação ela é um dom de Deus. Deus chama a gente, Deus chama. Né? E Deus não chama todo mundo para a mesma coisa. Sim. Né? Agora, o que pode acontecer? Que às vezes eu não consigo me dar conta desse chamado. O casamento é um chamado também. Eu achei muito bonito que nós tínhamos um encontro vocacional na paróquia onde eu trabalhava, encontro de jovens, eu falava sobre as vocações e eu dizia, a vocação matrimonial, ela tem a mesma dignidade da vocação sacerdotal, da vocação presbiteral, porque é tudo chamado de Deus. E quando são vividos à luz da vontade de Deus, elas produzem felicidade para a gente e para as pessoas, sim, entendeu? Entendi. Então, eu celebrei o casamento dessa catequista, eram 2 catequistas e ele dizia assim, eu estou casando e sei que estou casando por vocação. Isso é bonito de escutar. Ou seja, eu me dou conta que Deus me chama a viver. Não é por necessidade afetiva que as pessoas vão lá, olha, se junta e enfim, né? Então, pode ser que Deus chame e eu me dê conta tarde, pode ser que Deus chame e eu me dê conta e eu não queira isso, porque são 2 vontades. Uma vocação, a vocação do padre, por exemplo, é o encontro de 2 vontades, a vontade de Deus e a vontade da pessoa. Se Deus quer e a pessoa não quer, Deus vai respeitar. Aí entra o livre-arbítrio. Exatamente, tem muita gente que deveria ser padre que não é, e talvez tenha alguns que não deveriam ser que são. Talvez, eu disse. Olha, vamos deixar essa pauta para agosto, porque hoje eu já estou rindo demais.
Tenho que me manter séria para falar de um assunto. Só lembra se eu vou fazer um intervalo, nós vamos tomar café, vamos rir mais um pouquinho e vamos tomar uma água e a gente volta já já. É só um minuto. Já estamos de volta conversando aqui com o Padre Robério Lima, da paróquia de Nossa Senhora da Conceição do Coroadinho, falando sobre os significados e a simbologia da Semana Santa. Nós já falamos de três pontos essenciais. Só uma curiosidade minha nesse caso. Ao longo do tempo, de alguma forma, essa comemoração, ela foi alterada? Ou ela já nasceu desse jeito, ela continua da mesma forma? Olha, a igreja continua a tradição dos primeiros cristãos. Ela se inspira na Bíblia, quer dizer, a semana ali, Sim. o que aconteceu na última semana, que é a Semana Santa, e a gente celebra isso. E depois os primeiros cristãos continuaram celebrando e a gente tem até hoje, né? Talvez um ou outro aspecto, um ou outro detalhe vai ao longo do tempo para responder, mas o essencial, a estrutura, isso permanece, né? Porque é bíblico, né? Eu não posso celebrar... Entendi. Ela não teve, então, alterações, como o senhor já falou, principalmente da quinta, quando começa, Exato, né? Da quinta, a partir daí, vai tudo seguindo o mesmo ritual de sempre. Exato, porque, por exemplo, na quinta-feira à noite, né, a cena é aquela de Jesus que celebra a Páscoa, se reúne, a última ceia. A última ceia. A última ceia. E ali ele lava os pés dos discípulos, né? Interessante, Elda, que o significado desses gestos, desses ritos, né? É todo um processo. Por exemplo, quando ele entra em Jerusalém no domingo de Ramos, ele já é aclamado como rei. Sim, né? sim. Mas o que era símbolo de poder, de imponência, era os cavalos, né? Ele entra num jumentinho. Num jumentinho, né? Já vai mostrando que o reinado dele é um reinado diferente. Não é a ideia que se tinha do reinado, que era um reinado de poder, de riquezas. Na última ceia, ele lava os pés dos discípulos. Quem era que lavava os pés? Quem lavava os pés eram os serviçais, os escravos. Né? Então, você chegava na minha casa para me visitar, então, seja para purificar, era higiênico, mas era de acolhida também. Então, os meus escravos iriam lavar os seus pés. Para você tocar na minha residência. Exatamente. Nesse caso, é Jesus que lava os pés. Ou seja, depois que lavar os pés, você é de casa. E Jesus faz isso, né? Então, por isso que os discípulos, alguns, eles se recusam, porque agora é o mestre que está lavando, entendeu? E se o mestre está lavando o meu, o que vai sobrar para mim? É lavar também. Né? E é essa a mensagem do lava-pés, né? Vocês, assim como eu, Jesus deixa claro, isso não é dedução, está lá. É exemplo mesmo, não tem esse assim negócio como eu lavei os seus pés, vocês também deverão lavar os pés uns dos outros, ou seja, serviço. Eita, coisa complicada, né, pai? Demais, porque os discípulos estavam aí com Jesus, mas eles diziam assim, bom, na hora que esse reinado dele chegar mesmo, a gente vai se dar bem. Né? E Jesus vai mostrando como é o reinado. O que é o reinado? Exato. Né? Olha, assim como eu lavei os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. E aí, Pedro, assim como eu abandonei os cavalos, que são nobres, vocês também vão andar de jumentinhos. Vão andar de jumentinho ou a pé, né? Ou a pé. Agora é a pé mesmo, não tem jeito, né? É. Não tem mais o jumentinho. Aí seria o Fusca agora. A Fusca está mais difícil, né? É uma raridade. Quando eu olho um Fusca na cidade, eu quero parar o carro para contemplar. Pois é, o Fusca quando ele era barato, vamos dizer assim, né? A gente está falando do Fusca mais na simbologia de ser um carro mais barato, né? Mas então, a partir daí, na sexta-feira... Aí na sexta, o que nós celebramos? É a paixão, né? Onde ele é condenado, é entregue aos tribunais, ele é açoitado até a morte. E ele faz esse caminho, né, que hoje a gente revive isso na Via Sacra. A Via Sacra, via é caminho, sacra, sagrado, caminho sagrado. Por quê? Porque são os passos que nos levaram a consumar a nossa salvação. A entrega de Jesus pela nossa salvação, pela minha, pela sua, pela de todos nós, sem a gente merecer, né? Sim, Por melhor que a gente possa que a gente merecer, pode imaginar que seja. Mas a gente não merece isso. A gente não merece esse sacrifício. É um ato, e isso é importante perceber nesse tempo, é um ato da misericórdia, do amor de Deus que é infinito,
que não me ama pelo que eu sou, mas me ama pelo que Ele é. Deus não lhe ama pelo que você é. Deus lhe ama pelo que Ele é. E é isso, Ele não julga, Ele aquela ama. coisa da graça, né? Você é alcançado pela graça. Exatamente, não tem nada que você possa fazer que pague um gesto desse. Não paga, né? De fato, um parênteses, os votos, né, as promessas, eles são um sinal da gratidão, uma expressão da gratidão. Mas Ele nunca, o que é que vai pagar uma cura de um câncer ou do que seja, por exemplo? Né? A libertação de um vício, o que que paga? Quanto vale isso? Né? É um tijolo, mas isso é uma expressão. Uma vela acesa é apenas uma expressão é a sua daquela forma gratidão, de mostrar a gratidão, de agradecer, exatamente. Entendi. Então, na sexta-feira, a gente é especialmente só... Paixão e morte. E morte. Isso, paixão e morte, que é tudo aquilo, né, que a gente já conhece, que a gente presencia, né, nas vias sacras, nas celebrações, feitas de forma celebrativa ou feitas de forma cenográfica, teatral, né, nós temos. E aí a igreja silencia, né, porque Jesus está no túmulo, não é luto, mas é um silêncio carregado de esperança, porque ele havia prometido. Ele havia prometido. A resposta de Deus, ela não deixa de vir, né, ela vem. E aí, então, no sábado à noite, o Evangelho de diz, sexta, né, para sábado, é o silêncio. De sexta para sábado, o silêncio, né? Porque Jesus está no túmulo, isso, né? É o silêncio total. O silêncio, sim, entendi. Aí, vamos. Lembrar, viu? Para cristão, esse tempo não é feriadão. Para cristão, é dia santo. Para cristão, independente, eu não estou falando só para católico, né? Sim, para cristão. Exatamente, para todos os cristãos. E aí, no sábado, então, à noite, então a gente celebra. Para nós, na liturgia católica, ela é muito rica o significado, porque a gente começa a celebração com as luzes todas apagadas. Por quê? Porque cadê a luz do mundo, né? E aí, depois tem um fogo, né? Se abençoa o fogo e se acende o círio pascal, que o Êxodo fala que enquanto o povo de Deus caminhava do Egito para a terra prometida, uma coluna de fogo ia os acompanhando, né? Durante a noite. Então, essa vela grande simboliza essa coluna de fogo, e esse fogo novo, essa nova luz que agora ilumina, ela simboliza a luz de Cristo, que rompe os grilhões da morte e se torna agora luz para toda a vida, para toda a humanidade. E aí a gente prossegue com a celebração, que é muito bonita, muito rica. É muito bonita, muito bonita. Acho que cada vez que a gente vê, a gente se emociona. Não tem como não se emocionar, né? Eu estava ontem ensaiando com o pessoal, e eu ensaiando os cantos, eu ensaiando as partes que eu canto, que eu tento cantar. O senhor canta, eu já sei, o senhor canta. Não eu canto, agora o problema é de quem escuta, não é meu, sabe? Porque eles que têm que fazer o sacrifício. Ah, meu pai, eu entendo. E aí faz parte do sacrifício da Semana Santa, pronto. Vamos encarar assim. Eu digo assim, que eu me emociono sempre que eu celebro a Vigília Pascal. Pois isso que eu queria perguntar. Pra gente é muito emocionante assistir tudo aquilo, a gente acaba chorando, não tem jeito. Cada vez que a gente olhar, a gente vai chorar, vai se emocionar. E para vocês, que celebram o ato. A gente está chorando porque a gente está vendo a celebração. E para vocês que estão do outro lado celebrando, essa emoção, ela acontece toda vez, de alguma forma vocês conseguem se acostumar com um ritual forte como esse? Bom, as emoções, cada um lida com as emoções de um jeito diferente, né? Eu sou chorão, né? Então eu choro, eu me emociono muito. Obviamente que eu tento, né? Porque afinal você está aí conduzindo uma assembleia, né, que está numa experiência de fé, não é num evento qualquer. Mas eu me emociono muito, às vezes eu tremo a voz, às vezes eu tenho que parar para poder recompor a voz, e eu me emociono muito com as celebrações. Nesse tempo, mais ainda, né, mais ainda. Tem outras, né, que a gente sempre toca um pouco mais. Mas essas é extraordinária, né? Eu acho extraordinário. Você vai assistir 10 mil vezes e vai se emocionar 10 mil vezes. Se você assistiu o filme, a gente chora junto. Acabou de assistir, tu botar de novo, assiste, chora de novo. Tá. Passou o momento de Cristo ressuscitou. Domingo a gente está liberado para tudo?
Domingo a gente está liberado para viver na luz da ressurreição. Eu não sei que se liberado para tudo aí, eu não posso. Não, porque eu estou pegando o princípio de que Sim, não, porque terminou a quaresma. Isso, porque Exato. terminou a quaresma, que a gente começou lá, depois da Exato, quarta-feira então. de cinzas e viemos até agora, no domingo de Páscoa. Isso. Completado esse ciclo de 40 dias, vamos dizer, aquele período de privação já passou? Sim. Por exemplo, no domingo de Páscoa você não pode jejuar. Aliás, domingo nenhum você pode jejuar. O jejum é na sexta-feira santa, prescrito para os católicos, né? Eu não sei como é que funciona nas outras igrejas. Mas o domingo ele terminou esse caminho, né? Agora a gente precisa entender assim, agora a gente conversava que os 40, né, são esse tempo novo, essa renovação, para poder fazer quando a gente chegar na Páscoa, a gente está melhor para celebrar, né? Então assim, quando a gente toma uma vitamina C, né, a gente faz um tratamento para a gente se recuperar, depois que a gente se recupera, a gente vai viver, obviamente, mas a gente vai se cuidar para não adoecer, não é verdade? Sim, sim. Então não é assim, eu termino a quaresma, agora segunda-feira eu começo a não prestar, né? Não é isso. Não é voltar a fazer o que fazia. Esse Exato, período não é... foi de purificação, Exatamente, vamos dizer eu tenho assim. que estar melhor e agora eu tentar continuo, estar melhor, sigo a minha né? vida. Vitamina C fez efeito, aí Pois a gente é. segue renovado, Tentando não vamos gripar, dizer, pois é. tentando não gripar, Sim, tentando exato. se manter na linha saudável, vamos dizer. E Exato. aqui nós estamos falando nesse saudável espiritual, é Exato. isso, né? A partir Exato. de então, Claro, chocolates à parte. olha, tudo na medida certa, né? Sabe que o problema nosso é a virtude, tem as virtudes cardeais, né? E uma delas é a temperança. Os nossos problemas em todas as dimensões, emocional, físico, afetivo, espiritual, é a questão da dose. Diz que entre o veneno e o remédio, é a dose. É a dose, né? Então, a gente não sabe dosar. Sal é bom, mas eu não posso comer 1 quilo de sal, né? É verdade, é bem por aí. Eu celebrava, quando eu fui para no interior, em Humberto de Campos, e eu via que o pessoal gostava da tiquira, né? Era uma coisa nova para mim, porque eu não... E aí, um dia eu cheguei num povoado e pedi para a missa, eu pedi uma dose de tiquira, né? E deixei lá, e o pessoal pediu a dose de tiquira, mas eu não tomei, eu deixei lá. Justamente porque na missa eu queria falar da temperança. E eu dizia, uma dose de tiquira não vai fazer mal, é fruto do trabalho de vocês. Agora, uma garrafa, né? Aí você amiga, começa a ela ser faz violento, efeito. começa a brigar, então a dose. Então o chocolate pode, agora no meu caso eu tenho que escolher o chocolate por conta do diabetes, mas um chocolate pequenininho você pode me dar que não vai me fazer mal. Pronto, então o recado dado é a dose. A dose é o que diferencia o remédio de um veneno. O que te faz bem pode também te fazer mal. Então, depois do domingo de Páscoa, é tempo da gente viver saudável nessa energia boa que a gente pegou durante a quaresma e que ela continue todos os anos, até chegar o próximo carnaval? A gente Até chegar ao próximo, porque é o processo da vida da gente, né? Assim, Elda, para dizer, você viveu a quaresma, se preparou, viveu a Semana Santa, mergulhou nesse mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Agora você vai viver como filha do ressuscitado. E eu vou me esforçar para viver como filho do ressuscitado. Né? Ok. Olha, Pátria, a gente passaria o resto da manhã aqui conversando sobre isso. É por isso que eu gosto de conversar com o senhor, porque a gente vai passando assim, vai conversando, vou descobrindo habilidades, Mas nosso novo encontro já está marcado para o mês de agosto, que nós vamos falar de vocações, aí eu quero saber muita coisa. Agora é tempo de agora é tempo de Páscoa, vamos respeitar o ritual. Isso. Vamos respeitar o ritual. Mas seja sempre bem-vindo, volte sempre, nossa conversa é boa. Muito obrigado. Eu posso... Pode, deve. Quero desejar a você, a sua família, a vocês, ao pessoal que trabalha aqui no programa Café com Notícias, né, uma Páscoa feliz e abençoada, que essa luz da ressurreição possa iluminar as nossas vidas e possa dissipar aquilo que é morte em nós, aquilo que é escravidão na vida de cada um de nós, e a gente possa viver como pessoas melhores, né? Como filhos e filhas do ressuscitado. Que Deus vos abençoe e vos guarde sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Depois disso eu não tenho mais nada a dizer, a não ser dizer bom dia e muito obrigada. E para você, bom dia. Tchau e até a próxima.